Irmãos, tenho vivido nesse último dia junto com o Luciana umas experiências maravilhosas com relação ao Gabriel. Gabriel está no primeiro ano de medicina e nessas experiências que ele está tendo lá na faculdade, ele liga para nós contando com alegria como ele tem entendido, né, os ensinos, e quando nós nos encontramos ele quer fazer algum teste, algum exame, e aqui, aquela empolgação com o Gabriel, como nos anima, né? Como nós ficamos felizes em saber que ele está desfrutando de todo o conhecimento que até há pouco tempo não tinha, ele ainda está nisso. Creio que até o final muita coisa ainda tem para aprender, e muitas experiências, com certeza muitos testes, né, nós vamos estar fazendo, porque toda vez que nos encontra ele quer fazer algum tipo de exame, né? Então creio que até o final muita coisa ainda vai acontecer. Mas, queridos, eu creio que não só com o Gabriel, mas todos aqueles que estão estudando também estão tendo as suas experiências, como aqueles também que já passaram pelas suas faculdades também tiveram as suas experiências, né, no aprendizado, né? O aprendizado, ele traz experiência e ao mesmo tempo faz com que a pessoa ela venha desfrutar de tudo aquilo que aprendeu, né? Seja em qualquer área, né? Em qualquer área que a pessoa se dedica em estudar, ela termina aprendendo e depois ela vai desfrutar daquilo que estudou, daquilo que aprendeu. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, esse primeiro versículo do capítulo 2, ele falando aqui de grande luta que ele estava tendo para fazer com que as igrejas viessem entender, compreender e aprender da graça e da sabedoria que está oculta na pessoa de Cristo. Ele começa o versículo dizendo: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo com vós. Então, as lutas que o apóstolo Paulo estava enfrentando, estava cada dia sendo ali atribulado, e ele diz aqui que eram por causa daqueles irmãos, não só de Colossos, como ele fala aqui também da Odisseia, dos Laodicenses, mas também por todos aqueles ao qual ele amava, como ele diz aí, mesmo aqueles que não viram a ele face a face, mas ele combatia, porque ele tinha um interesse. O interesse de Paulo era que todos tivessem o conhecimento, o entendimento do mistério que Deus revelou na pessoa de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem justamente falando sobre isso. Nós encontramos aí no final do versículo 2, quando ele diz aí, com convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo. É um mistério que foi revelado na pessoa de Cristo, que esse mistério ele está oculto para o homem que ainda não entrou, que ainda não recebeu o Espírito de Deus. A pessoa, quando ela não tem o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios, que para entender o mistério precisa ter um discernimento espiritual. O homem natural, o apóstolo Paulo diz que ele não consegue entender. Então precisa haver um entendimento. Para haver esse entendimento precisa entrar por esse caminho, o caminho da fé, o caminho da dependência do Espírito. Naquele período ali já estava surgindo falsos ensinos, que esse mistério ele era apenas para uma categoria de pessoas, não era para todo mundo, ninguém poderia ter esse entendimento, era apenas aqueles que tinham um conhecimento maior, aqueles que tinham uma ciência do conhecimento, o estudo elevado. E foi esse mal, ele foi crescendo na igreja, chegou ao ponto, queridos,
que somente os líderes é que tinham acesso à Bíblia. E foi uma das bandeiras que os reformadores levantaram, foi justamente para mostrar que não existe dentro da igreja apenas uma classe que tem que entender a Bíblia. Não, são todos têm esse acesso. E o apóstolo Paulo aqui, ele está justamente trabalhando em cima disso. Era uma luta que ele tinha contra esses ensinamentos que estavam ali no início da igreja, mas que no correr dos anos, dos séculos, esse ensinamento ele foi tomando uma proporção que chegou bem próximo de nós, né? E até hoje ainda existe esse ensinamento que para você chegar a Deus, você precisa procurar alguém que tenha um conhecimento maior, alguém que tenha intimidade maior com Deus. E muitas pessoas estão caminhando até hoje por esse caminho, precisando de sacerdotes para chegar a Deus. E na verdade, nós somos sacerdotes, o sacerdócio universal, que é de todo crente, que é de todo cristão, de todo aquele que tem Cristo, né? E o apóstolo Paulo, combatendo isso, ele enfrentou desafios, lutas, e ele diz aqui: eu quero que vocês entendam, que vocês saibam dessas lutas que eu tive. E aí, com esse conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, esse conhecimento, ele traz benefícios para nós. Quando nós entendemos que nós temos agora um acesso pela fé na pessoa de Cristo, esses mistérios que para muitos ainda está oculto, que para muitos ainda está obscuro, através do conhecimento, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos tendo discernimento, e com esse discernimento acontecendo nas nossas vidas, nós vamos desfrutando de uma comunhão com Deus, de uma vida voltada para Deus. Aqui eu conheço a história da maioria, e eu sei que muitos chegaram aqui, como eu também. Esses dias eu estava dando meu testemunho aqui, como era a nossa crença, antes de conhecer o Evangelho, antes de descobrir e entender essa riqueza que o apóstolo Paulo está falando aqui, esse mistério. Era algo que a gente não tinha noção do que era, e muitas vezes nós ficamos limitados apenas a crer que Jesus é o Filho de Deus, a crer que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, mas ficava muito superficial, muito distante. Muitos de nós aqui vivemos isso, passamos por isso, mas aí quando nós começamos a frequentar a igreja, onde a palavra de Deus é ensinada, onde o Evangelho é trazido às claras, como ele realmente é, essa palavra ela vai penetrando os nossos corações, e ela vai trazendo para nós o discernimento desse mistério ao qual Paulo está falando aqui. E é interessante que ele diz aí que é uma riqueza, né? Ele diz aí na parte B do versículo 2, tendo toda a riqueza, né? E aí essa riqueza, ele diz aí no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É algo tão precioso, algo tão glorioso, que para muitos ainda está oculto, ainda não há um conhecimento, ainda não há um entendimento. E é interessante, queridos, quando não há esse entendimento, as pessoas não desfrutam do Evangelho, passam às vezes a viver como religiosos, passam a viver muitas vezes tendo uma crença, mas não aprofundam, não desfrutam do companheirismo, não desfrutam da alegria que é viver uma vida de intimidade com Deus, e muitas vezes passam a viver apenas como religiosos, e não como verdadeiros cristãos, como Cristo requer de nós, e como Deus requer realmente de nós. É algo que fica só no superficial, mas quando nós começamos a
cavar, quando nós começamos a buscar esse tesouro, ele vai sendo desvendado, e foi justamente isso que aconteceu aqui com essa igreja ao qual Paulo escreveu essa carta, mas também para nós hoje. Quantos aqui não já tiveram experiências, de entender os mistérios de Cristo? É algo misterioso. Por quê? Porque quando se fala do sacrifício de Cristo, quando se fala do projeto de Deus em Cristo, nós precisamos saber toda a doutrina que leva ao sacrifício de Cristo, desde a criação, da queda, da promessa de Deus em Gênesis 3,15, e o percorrer de toda a palavra de Deus em todo o Velho Testamento, apontando para o momento que Cristo viria. E esse mistério, ele é revelado em toda a Escritura, não está só no Novo Testamento. O Novo Testamento apenas foi cumprido aquilo que foi prometido no Velho Testamento, mas todo o Velho Testamento vai apontando para Cristo. E é interessante que quando você vai estudando, você vai vendo Deus, ele trabalhando esse mistério, revelando esse mistério, livro após livro, época após época, que ia acontecendo a história de Israel. Uma das histórias muito peculiar com a que nós estamos vivendo aqui é o Egito, quando Deus foi tirar o povo do Egito. O povo estava escravo, o povo estava ali vivendo no meio de idolatria, e hoje pela manhã nós estávamos estudando com os jovens, e a nossa doutora Rayane deu uma aula fantástica para nós hoje, ela tremeu quando eu cheguei lá, mas depois ela acabou falando sobre as pragas, e ela falando que não tinha conhecimento, quando ela começou a estudar, até mesmo para dar aula, ela não tinha conhecimento por que das pragas, por que as pragas tinham significado. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, esse mistério vai sendo revelado. Por que das pragas? Porque cada uma das pragas simbolizava ali um deus do Egito. Cada um daqueles que Deus fez praga, porque era um deus, inclusive o primogênito de Faraó era considerado como um deus. E Deus estava tirando aquele povo do meio daquela idolatria, precisava mostrar para aquele povo, o povo dele, que estava contaminado com a idolatria do Egito, porque também via os egípcios adorando aqueles deuses. Eles também precisavam aprender que ao sair do Egito, aqueles deuses não eram deuses. Tudo aquilo que os egípcios adoravam não passavam de ídolos, e eles precisavam tirar isso da memória. E você vai percebendo que Moisés, ele vai todo o tempo ensinando: só existe um Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que tirou vocês do Egito, aquele que cuida de vocês. Todo o tempo a palavra de Deus mostrando um Deus só, um único Deus. E esse Deus, ele vai tratando o seu povo até chegar o cumprimento da promessa do Messias. E Jesus veio e ele se manifestou, mas para muitos ainda não tem muito entendimento, fica algo assim: sim, ele veio, ele ressuscitou, mas e aí? Aí, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre essa riqueza, fala aqui sobre essa plenitude em Cristo Jesus. Chega ao ponto de dizer, aí no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós precisamos entender sobre esse tesouro, sobre essa sabedoria, para que possamos viver a nossa vida no dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no bairro que nós moramos, em todos os aspectos da nossa vida. Ela tem que ser voltada para
esse princípio, para esses valores, para essa riqueza que é Cristo Jesus, o Senhor. Não podemos desligar uma coisa com a outra. Não existe essa coisa, a religião, a igreja e a vida lá fora, a vida do dia a dia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Tem sim, porque é algo que mexe com todos os valores nossos. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando justamente por isso. E ele começa no versículo 2 dizendo que quando nós temos esse conhecimento, a primeira coisa que diz aí, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. O primeiro benefício que nós recebemos quando entendemos essa riqueza é que o nosso coração ele vai ser cheio de amor, não de ódio, não do rancor, não das mágoas, mas do amor. Esse amor que nos une. Hoje pela manhã, ontem foi aniversário do meu irmão Dito, e aí eu vi uma postagem, né? Raílson e alguns irmãos foram lá cantar parabéns para o irmão Dito, e hoje cedo eu fui lá. Aí o irmão Dito falou assim: irmão, mas que maravilha, os irmãos vieram aqui, cantaram os parabéns para mim. Olha, eu estava triste, porque nenhum familiar meu me ligou, nenhum filho meu me ligou para mim, mas os irmãos vieram. Eu fiquei feliz, irmãos, porque ele reconheceu, mesmo diante da decepção de nenhum filho ter procurado ele, mas ele entendeu que o amor da igreja, o amor dos irmãos, foi o suficiente para alegrar o seu coração, para trazer entendimento. Porque senão, irmãos, você fica assim, em vez de se alegrar pelo que Deus fez, vai ficar triste, magoado por aquilo que não aconteceu. Veja a diferença quando nós entendemos essa riqueza de Cristo. Foi chato, foi triste, foi, mas você não pode ficar conduzido por aquilo que não aconteceu. Nós precisamos ser conduzidos pelo amor que aconteceu, o amor que contagiou, o amor que fez com que ele se alegrasse, assim como todos nós. Então esse amor é o que vai unir a igreja, é que vai fazer com que haja preocupação uns com os outros. Irmãos, nós não fomos feitos e chamados por Cristo para viver isolados, para viver uma vida simplesmente sem se preocupar com ninguém, sem orar por ninguém, sem se envolver com ninguém. Isso é egoísmo, não é amor. E o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre isso, essa riqueza de Cristo, essa sabedoria de Cristo faz com que a igreja ela se envolva, ela venha cuidar uns dos outros, e é em amor, Veja que o coração, ele diz aí, esteja confortado e vinculado juntamente em amor. É algo ligado, não é aquela coisa desconectada, aquela coisa longe, não, é próximo. E ele diz mais: e eles têm toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente esse mistério de Deus em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo está aqui falando de uma riqueza, e essa riqueza ela é plena, ela está oculta para muitos, mas para a igreja do Senhor, seja aquele que mal, às vezes não sabe nem ler, mas compreende, entende, porque é algo que é revelado, não é pela ciência, não é pelas religiões,
não é por algo fora de Cristo. Esse mistério, ele está oculto sim, mas todos nós temos acesso a ele, porque está disponível a todos. E não é através dos diplomas, não é através das faculdades, é através do conhecimento da palavra de Deus, é através do estudo da palavra de Deus, é através da busca, dessa escavação que nós cavamos através da palavra. Aí nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo quem é Cristo, por que ele veio, qual é a ligação, o que isso tem a ver comigo. Aí depois ele diz mais ainda, queridos, versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Além do entendimento, além do amor que era para acontecer no meio da igreja, é o engano. O engano. O engano, ele leva as pessoas a distanciarem da verdadeira sabedoria. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que esse engano, ele é com palavras, e essas palavras, elas são falsas, são palavras sutis. E você observa na queda, quando Eva foi tentada pelo próprio demônio. Satanás, quando ele tentou Eva, foi algo tão sutil, que aparentemente não tinha nada a ver, era algo que era uma simples conversa, apenas alguns questionamentos, e olha o que deu. Queridos, essa palavra, ela vem também para nós hoje, para nós termos cuidado com a sutileza do mesmo Satanás que derrubou Eva, Adão, e que hoje está tentando de todo jeito tirar você da igreja, fazer com que você não congregue, fazer com que você não leia a Bíblia, que você não ore, fazer com que você veja na igreja só defeitos. Estava conversando com o senhor um dia desse, e ele disse que foi criado na igreja, mas aconteceu algo na igreja que ele se revoltou e ele abandonou a igreja. E sabe qual é o resultado hoje? Os filhos, os netos que eu conheço não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Olha que decisão, né? Sutil, aquele homem caiu e a sua família foi levada para a incredulidade. Queridos, é sutil, e as maneiras são diversas. Satanás sabe como chegar até você. A maneira que ele chega até você, as propostas que ele oferece para você e para mim, não é a mesma. Ele não vai oferecer para mim a mesma que oferece para você, não, porque ele sabe aonde ele vai nos pegar. Aonde? Porque ele sabe qual é o seu ponto fraco, como ele sabe o meu. Então, a maneira dele querer destruir a sua fé, a sua vida e a minha, são diversas. São propostas que vêm desde o perdão, desde você entender que Deus é soberano, desde você aceitar aquilo que está acontecendo, até as duas coisas.
E aqui nós encontramos justamente esse raciocínio falaz, algo sutil, porque esses que estavam ensinando, eles não diziam que Cristo não era Cristo, eles não diziam que Cristo não era o Salvador, eles não estavam contra a doutrina de Cristo, mas algo maligno estava acontecendo. De lá para cá não foi diferente. Aí ele diz aí no versículo 5: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que eu estou de longe, mas eu estou observando, eu estou atento para o que está acontecendo na vida de vocês. Muitos deles nem conheciam Paulo, como ele diz aí, mas ele ficava atento, irmãos. O apóstolo Paulo, você nem dormia, né? Você nem dormia, porque a mente dele deveria ficar, né, como um vulcão, orando. Você vê, a todo tempo está dizendo: estou orando por vocês, estou preocupado com vocês, estou atento. Todo o tempo o apóstolo Paulo, ele estava ligado, né? Vai atrás de um, liga para outro. Lógico, nós aqui, né? O apóstolo Paulo escrevia, por isso nós encontramos esse monte de cartas. E quantas visitas que ele fez, quantas viagens que ele fez. E hoje, queridos, nós como líderes, nós precisamos estar atentos também. Precisamos estar atentos. Hoje eu estava visitando um moço que está com problema de enfermidade. Ele disse que estava lá em Belém internado. Recebeu a ligação do irmão Carlos. Ele me contou com tanta alegria. Uma ligação. Não foi lá no hospital, não foi lá em Belém, mas ligou. O que é isso? Amor, lembrança, atenção. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu estou atento. Eu fico feliz também com os nossos líderes de grupos familiares, porque os irmãos, quando falam, eles vão atrás, estão ligando, estão preocupados. Quer dizer, não fica somente para nós na liderança, mas todos se envolvem com a preocupação de como é que está a vida espiritual. Quando eu recebi um oi da irmã Frase, oi, opa, o que está acontecendo, irmão Frase? Fui lá cedo hoje, irmão, o que é aquele oi? Oi, irmão, meu telefone deu problema e minha neta foi arrumar e botou oi para todo mundo. Ela recebeu ligação de Belém, recebeu ligação de sei de onde. O que aconteceu, irmão? O que é esse oi, irmão? Aí ela foi explicar que era um concerto, né, na agenda dela. Mas eu fiquei ligado, porque a irmã acabou de passar por uma situação delicada. O que é esse oi? Né? E foi bom porque eu fui lá dar um abraço nela, né, irmã? Queridos, Paulo tinha essa preocupação. Atenção com a igreja. E nós precisamos também ficarmos atentos com nossos filhos, atentos com a nossa família. Como é que estão? Como é que está o relacionamento? Como é que está a vivência entre os nossos filhos, entre a nossa família? Nós precisamos estar cuidando, mesmo de longe. Cuidando. Não podemos ser egoístas, queridos. O cristão não pode ser egoísta, ficar pensando só nele. Amanhã, segunda-feira, vou levantar pela manhã, vou trabalhar, vou passar o dia todo. E os outros? Que se vire, não, irmãos. O apóstolo Paulo está falando aqui de algo precioso, algo que Deus deu a nós, como igreja, e que tem que ter amor nos nossos corações. E o apóstolo Paulo está dizendo: embora ausente, mas eu estou ligado. Hoje pela manhã eu encontrei o Josimar. Aqui não, né, irmão Paulo? Josimar, nós temos cuidado dele, que tem problema com algo. E hoje eu encontrei ele, não estava bem. Liguei para o irmão Paulo, meu irmão, ó, corre aqui, socorre o Josimar. Vamos atrás.
fraco, está precisando da mão, está precisando de ajuda. E se nós, queridos, não ajudarmos, vai de volta lá para a sarjeta. Quantos não estão nesse momento precisando? E nós precisamos entender que essa riqueza, essa sabedoria de Deus chegou a nós, chegou na sua casa, chegou na minha casa, na minha vida. E aí? Não vou compartilhar? Aí depois ele vai para o versículo 6, olha, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você já recebeu Jesus na sua vida? Você já creu em Cristo? Então como é que você vai fazer? Andai nele. Andai como ele andou. Ele cruzou os braços diante das necessidades? Não. Jesus nunca cruzou os braços diante da necessidade do ser humano. E assim como nós, que somos discípulos dele, nós precisamos também entender e compreender essa riqueza. E ele diz aqui ainda no versículo 7, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foram instruídos, crescendo em ações de graças. Olha só, queridos, o que essa riqueza traz para nós? Essa riqueza, ela nos fortalece a nossa fé. Essa riqueza, ela faz com que nós tenhamos amor uns um para com o outro e também para com Deus. Essa riqueza, ela faz com que nós, nessa instrução que nós recebemos, nos tornamos gratos. Gratidão. E como tem faltado gratidão no meio da igreja. Muitas reclamações e pouca gratidão. Por quê? Falta de conhecimento, de entendimento de quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Queridos, a nossa mente é pequena. Eu tenho falado aqui uma coisa, eu vou repetir. Nós só vamos saber o tamanho desse tesouro, o tamanho dessa riqueza, quando nós entrarmos pelos portões celestiais. Enquanto nós estivermos aqui, nós não temos noção do que Cristo fez por nós. Nós ainda não temos noção do que Cristo fez, porque se nós tivéssemos, nós perdoaríamos, nós amaríamos mais, nós nos dedicaríamos muito mais, nós aceitávamos muito mais a nossa condição, a nossa vida, até mesmo diante das adversidades. Porque entender o que Cristo fez, e que esse corpo mortal, esse corpo que adoece, um dia será santificado, será glorificado e será recebido na glória. Quando nós entrarmos pelos portões celestiais, nós vamos olhar para trás e dizer: por quê? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu fui tão negligente? Por quê? Por quê? Vai ter tantos porquês. Eu fui tão fraco. Por quê? Por que eu não fiz muito mais? Por que eu não me dediquei muito mais? Falta de
entendimento que hoje ainda não temos. Está aí. Eu sei que quanto mais nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos adquirir conhecimentos. E é por isso que nós estamos aqui. Se hoje você está aqui, é porque você já tem um pouco de conhecimento em saber que você já foi alcançado, você já creu em Cristo, você já tem Cristo, você já tem uma ligação com Cristo, mas ainda está pequena. Mas quanto mais você buscar, você vai se dedicar mais, mas a plenitude na glória. Você não tem dúvida. Quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para a cara do outro assim e dizer: poxa, por que nós não fizemos mais? Mas enquanto estamos aqui, queridos, enquanto nós estamos aqui hoje, nessa noite, diante dessa palavra, o que estiver ao teu alcance, faça. Faça. Não fique achando que você já está fazendo muito, porque você já frequenta o grupo familiar. Não pense você que você já está fazendo muito, porque de vez em quando você vai na igreja, ou de vez em quando você dá uma esmola, ou de vez em quando você dá uma cesta básica, compra um remédio. Não pense isso. O que você recebeu, o que nós temos recebido de Cristo, é para nos constranger e tomarmos atitudes, como diz Paulo aqui, andar como Ele amou, amar como Ele amou. Vamos conseguir? Não, mas vamos imitá-lo. Vamos procurar imitá-lo, porque Ele é o modelo, Ele é a riqueza, toda a sabedoria está nele, todo o conhecimento está nele. Está disponível a nós. Não está só uma liderança, não está só os sacerdotes, não está só naqueles que se dizem íntimos de Deus, não, está para todo mundo. Essa foi a bandeira, uma das bandeiras da reforma, sacerdócio real, sacerdócio universal, que Cristo fez a todos aqueles que creem nele. Aprenda a orar, aprenda a depender de Deus, aprenda a viver uma vida consagrada a Deus. Aprenda, meu irmão. Estou falando para mim também, que quando nós aprendemos, com certeza nós vamos ser mais gratos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí: gratidão, ações de graças. Nós vamos cultuar a Deus com gratidão, nós vamos cultuar a Deus com alegria, porque Deus fez por nós. E não sai por aí escandalizando o nome do Senhor, não sai por aí agindo de qualquer maneira. Andai como Ele andou, e nele radicado, nele confirmado, edificado em Cristo. Não é numa religião, não é na sua crença, mas é na pessoa de Cristo. Nós precisamos cavar mais, nós precisamos buscar mais, porque esse tesouro é tão precioso, que aqueles que já entendem, que já compreendem, já desfrutam. Por isso que eu comecei falando do Gabriel, que está cavando, como muitos que estão na faculdade, como muitos que já passaram, que hoje estão desfrutando dos estudos, que hoje estão vivendo, sustentando a família a respeito, com o trabalho que adquiriram através do estudo, porque cavaram, porque buscaram, porque foram à luta.
está, queridos, uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Não cruze os braços, não fique parado achando que é o suficiente. Não, tem algo mais precioso, é algo muito mais profundo para você viver, ensinar, praticar, porque em Cristo há toda a sabedoria, há todo o entendimento, compreensão, quem nós somos, quem é Deus e o projeto para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar das trevas, para nos levar para Ele mesmo, para nós adorarmos, glorificarmos e sermos gratos. Gratidão, gratidão, amor que esteja nos nossos corações. Quando isso for uma realidade na nossa vida, nós vamos viver melhores. Você pode ter certeza. Você vai viver melhor quando você tiver gratidão pelo que você é, pelo que você tem e pelo que Cristo fez por você. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando, ensinando os valores para nós, para que nós possamos continuar sendo instrumento de Deus, vivendo o que Paulo viveu. Esse homem de Deus, toda a vida dele, desde o momento que ele teve o encontro com Cristo, foi intenso, foi intenso. E quando ele chega lá no final da carreira, ele diz: combati o bom combate. Mas uma coisa ele se guardou: o quê? A fé. A fé. E ele diz: olha, e agora eu vou receber a coroa da justiça, que está guardada não só para mim, mas para todos quanto crerem nessa verdade. Ele foi, ele já está lá, mas nós estamos aqui. E graças a Deus pelo testemunho dele, graças a Deus por tudo que ele deixou, por todo o seu legado, graças a Deus por a vida desse homem, que entendeu a riqueza do Evangelho, entendeu quem foi Cristo e deixou. Que ensinamentos profundos. Assim, versículo 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos. Mas para a igreja, não. Para nós, em Cristo, não. Oculto para o mundo. Oculto para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Mas você que já teve um encontro com Cristo, você que já entregou sua vida a Jesus, se você ainda, esse mistério ainda está oculto na sua vida, busque, cave, vá mais fundo. Vamos orar.